Olá, pessoal. No nossa última videoaula, nós encerramos o nosso estudo sobre equações diferenciais ordinárias. Já há algum tempo terminamos as equações de primeira ordem, depois fizemos um longo estudo sobre equações lineares de segunda ordem, incluindo homogêneas, não homogêneas, quocientes constantes, quocientes variáveis. E terminamos com a equação de Bessel, que foi o nosso assunto da nossa última videoaula. E agora estamos quase entrando em equações parciais. Falta dois tópicos para poder dizer que estamos prontos para as equações parciais. Um é o que nós vamos ver agora no vídeo de hoje, que é problemas de contorno unidimensionais. Mais especificamente, o que nós vamos precisar são problemas de autovalores e autofunções unidimensionais, que vão aparecer no seguinte: quando a gente for resolver uma equação parcial, vocês já sabem, é uma equação que tem várias variáveis independentes. A gente vai usar um método denominado método de separação de variáveis. Justamente, ele vai separar as variáveis independentes e vai fazer com que uma equação parcial recaia em várias equações ordinárias, cada uma, então, com uma variável independente, senão não seria ordinária, né? E nessa passagem, nesse processo, tá, de separação de variáveis, vai aparecer esses problemas de autovalores e autofunções. Bom, então, por isso a gente tem que estudar isso, e é o que nós vamos fazer isso agora. Depois disso, nós também vamos precisar, porque também vai aparecer, vai num processo de resolução de equações parciais, alguma coisa que se chama série de Fourier. Isso vai aparecer também, e isso vai ser estudado a partir da nossa próxima vídeo. Então, hoje o assunto é esse aqui, a gente quer aprender a resolver os problemas de autovalores e autofunções que entram dentro dos problemas de contorno unidimensionais. Problema de contorno é uma palavra que a gente não usou até o momento, né? A gente só falava em condições iniciais, problemas de valor inicial. Então, isso é a primeira coisa que a gente vai ver agora já, logo no começo dessa videoaula. Vamos lá. Então, como eu falei, nós vamos estudar problemas de contorno unidimensionais. Até o momento, tratamos apenas de problemas de valor inicial. O que era um problema de valor inicial? Era uma equação diferencial e condições iniciais. Bom, o que se chama condições iniciais, né? Condições iniciais são condições que envolvem um único valor da variável independente. Que no caso aqui eu estou colocando T0, mas poderia ser X0 também, se a variável independente fosse X, tá? Então, as condições, que podem ser até de uma forma um pouco mais complicada do que apenas isso que está aqui, não é apenas o y e y', pode ter uma outra maneira de envolver essas duas derivadas, ou a y e a y', enfim, mas o que importa, que eu estou querendo salientar aqui, é que tudo é sempre no mesmo valor da variável independente. Não é isso que vai acontecer agora nos problemas de contorno. Problema de contorno, eu vou ter sempre aqui dois valores. Vejam aqui, eu coloquei um exemplo só com y, mas poderia ter y', então não é isso que importa. Importa que eu tenha aqui dois valores. E isso aqui não são condições iniciais, isso são condições de contorno. Eu vou explicar melhor da seguinte maneira. O que significa um contorno, né? Aqui nesse exemplo, nós estamos com uma variável x, a nossa variável independente, então estamos num problema que tem uma única dimensão, que eu vou colocar aqui o x. E vamos supor que o problema, a nossa região de interesse, ao resolver esse problema, seja um intervalo aqui, alfa, beta, sobre o eixo x. Então, só existe uma dimensão, tá? E nessa dimensão, o nosso problema de interesse é aqui no intervalo alfa, beta. Então, qual é o contorno? O que separa a minha região de interesse
do resto. O resto é apenas o eixo x, tá? Então, ou é para cá ou é para lá, não tem, é uma dimensão só. 1D igual a 1, né? Então, o contorno de um intervalo são exatamente esses pontos aqui, alfa, beta, tá? Então, são esses pontos que constituem o contorno deste problema, tá? Então, aqui, por isso, vai envolver os pontos alfa e beta, x igual a alfa, x igual a beta, são os pontos onde é dado y, ou poderia ser y', enfim. As condições de contorno tem a ver porque é contorno mesmo, tá? É diferente de valor inicial da variável independente. Não é isso, é outro significado. Bom, muito bem. Se eu tivesse mais de uma dimensão, seria outro tipo de contorno. Dimensão uma só, é 2 pontos e acabou. Então, vamos lá. Problemas de contorno homogêneos. A gente vai chamar de homogêneo quando eu tiver tudo igual a zero. A equação diferencial homogênea igual a zero, tá? E as condições de contorno também homogêneas. Daí eu vou dizer que eu tenho um problema de contorno homogêneo. Qualquer outra coisa aqui que não seja zero em algum deles já é um problema não homogêneo. Bom, então vamos ver alguns exemplos aqui de problema de contorno, bem simplesinhos aqui. Aqui o primeiro, y duas linhas mais 2y igual a zero. Resolver isso é uma barbada, né? Vocês já sabem. É uma equação linear a coeficientes constantes e homogênea. Então, do tipo E na Rx, etc, etc. Equação característica, né, etc. E aqui está a solução. É C1 cosseno da raiz quadrada de 2x mais C2 raiz de 2x. E agora eu tenho aqui duas condições, né, de contorno. Uma é em x igual a zero, a outra é em x igual a π. Quando x igual a zero, o y tem que dar 1. Então tá, então substituo x por 0 e o y por 1. Então aqui vai dar 1, cosseno de 0, que é 1, fica só C1, e aqui o outro termo vai embora, cosseno de 0 é 0. Então, daqui eu concluí que o C1 é igual a 1. Depois, quando x é igual a π, o y é 0. Muito bem, quando x é igual a π, então aqui é cosseno da raiz de 2π, seno da raiz de 2π, e a soma tem que dar 0. Tá aqui, a segunda equação. Como o C1 é igual a 1, coloco aqui o C1 é igual a 1 aqui, e sobra aqui o C2, seno de raiz de 2π, mais 1 vezes cosseno igual a 0. E aí, então, o C2, isolando o C2, dá menos cotangente, porque vai dar cosseno dividido por seno, né? Uma cotangente de raiz de 2π, isso vai ser o C2, certo? Então, com esse C1 e esse C2, coloca lá de volta, resolvido o nosso problema de contorno. Pronto, solução do problema de contorno. É isso que está aqui embaixo, ok? Então, é isso aqui. Agora, deu uma única solução. Outro exemplo. Derivada segunda mais y igual a zero. De novo, tá? Resolve a equação. Daí dá a solução geral aqui, C1 cosseno de x mais C2 seno de x. Aplica as condições de contorno. Quando x igual a zero tem que dar 1. Então, vai dar C1 igual a 1. E isso quando x igual a π tem que dar A. Então, cosseno de π, que é menos 1, tá aqui, menos 1 vezes C1. E aqui o seno de π não vai nada, porque o seno de π é zero. Então, isso aqui simplesmente é igual a A. Então, daqui sai que o C1 é igual a menos A. Então, vejam, uma delas C1 deu 1 e a outra deu C1, ao mesmo C1, igual a menos A. Então, se o A for menos 1, então aqui, se eu colocar A igual a menos 1, vai dar menos 1 vezes menos, vai dar mais 1. Então, tá, então C1 é 1, se o A for igual a menos 1. E aí, nesse caso aqui, eu vou ter 1, vai ficar isso igual a cosseno de x, e o C2 vai ficar arbitrário, né? Porque a gente não determinou nada para o C2. É isso que eu escrevi aqui, ó. Se o A for igual a menos 1, o problema tem um número infinito de soluções. Por quê? Porque aqui vai ter C1 igual a 1, né? Que tá aqui, isso aqui é o 1 do C1. E o C2 ficou arbitrário. Então, número infinito de soluções. Se o A não for menos 1, aí eu não vou ter, o problema não vai ter solução. Por quê? Se o A não for menos 1, não vai dar para colocar C1 igual a 1 e ao mesmo tempo C1 igual a outra coisa, né? Então, se o A não for menos 1, o problema não tem solução. É isso que eu escrevi aqui, tá? Muito bem. Agora, vamos falar de problema homogêneo. Um problema homogêneo, os dois em cima não eram homogêneos. Problema homogêneo é um problema, então, como eu disse antes, né? Tem na equação 0 e aqui 0 também nas condições de contorno. Aqui eu tenho dois problemas homogêneos, um aqui e outro aqui, nós vamos analisar um por um, tá? Então, tudo é 0 aqui, tudo é 0 aqui. A primeira equação está aqui, y são duas linhas mais 2y igual a 0, está aqui a solução geral. Aplica as condições de contorno. A primeira vai dar que o C1 é 0.
A segunda vai dar que o C2 é zero, porque, na verdade, a segunda dá C1 cosseno da raiz de 2π mais C2 cosseno da raiz de 2π é zero. Agora, como o C1 é zero aqui de cima, substitui aqui. Então, o C2, seno de raiz de 2π igual a zero. Mas como o seno, esse daqui, não é zero, não tem outra saída. O C2 também é zero. Então, se o C1 é zero e o C2 também é zero, sobrou só a solução trivial. Então, esse é um problema homogêneo que tem apenas solução trivial. Nós queremos saber, como eu coloquei aqui, se existem outras. A trivial a gente sabe que sempre tem, né? Com y igual a zero, se resolve sempre um problema homogêneo, tá? Bom, satisfará sempre qualquer problema homogêneo. Aqui, mesma coisa. Resolve a solução geral, é cosseno, C1 cosseno de x mais C2 seno de x. Aplica uma condição, a primeira delas, y0 igual a zero. Isso vai dar C1 igual a zero. Agora, isso em π igual a zero. Aí vai ter aqui cosseno de π, que é menos 1, que é o que está aqui. E seno de π, que é zero, que está aqui. Então, C1 igual a zero. E depois, a gente substituindo aqui o C1 por zero, sobra só C2 vezes zero igual a zero. Mas C2 vezes zero igual a zero significa o quê? Que C2 é qualquer, né? Então, se C2 vezes zero igual a zero, C2 é qualquer, sobrou aqui o C2 e eu tenho um número infinito de soluções. Então, você tem exemplo aqui, dois problemas homogêneos, um com apenas a solução trivial e o outro com o número infinito de soluções. Agora, eu falei no início que a gente precisa saber trabalhar com problemas de alto valor e alto funções. Isso tudo que nós vimos aqui em cima não tem nada a ver com alto valor e alta função. Alto valor e alta função é o seguinte, tá? Eu vou ter na equação diferencial um parâmetro que normalmente se chama de lambda. Esse parâmetro precisa ser calculado de modo a ter soluções não triviais, tá? Então, autovalores são os valores de lambda para os quais existem soluções não triviais. E essas soluções não triviais correspondentes é o que a gente chama de autofunções. Então é isso, autofunções são os y, que corresponde aos, quando a gente coloca o lambda, que são os autovalores. E aqui estão as condições de contorno do problema. Então vamos resolver esse primeiro exemplo e o raciocínio é o mesmo para todos. Claro que pode ter alguma diferençazinha entre o tipo de condição de contorno, isso a gente vai ver ao longo desta videoaula. Mas o método para resolver um problema de autovalores e autofunções sempre vai ser o seguinte. Primeira coisa, escrever a solução geral dessa equação. Como eu não conheço lambda, a solução geral poderá ter formas diferentes dependendo do sinal do meu lambda, né? Se o lambda for positivo aqui, você já sabe que vai dar coisa do tipo seno e cosseno. Se o lambda for negativo aqui, vai dar aquelas exponenciais reais. Se o lambda for zero, vai dar o ax mais b. Então, eu vou ter que separar em três casos, tá? Então, tá aqui, ó. Primeiro caso aqui, segundo caso aqui, terceiro caso aqui. E vai ser assim em todos os problemas desse tipo. Então, vamos lá. Vamos começar com o primeiro caso. Lambda positivo, tá? Que você já sabe que vai dar seno e cosseno. Para fazer a análise, é mais fácil a gente fazer o seguinte. Sempre que eu quiser frisar que uma certa quantidade é positiva, eu digo que ela é igual a mais um real ao quadrado, tá? Mais um real ao quadrado. E esse real, basta que ele seja positivo, porque eu não preciso de reais negativos aqui, eu vou ter os mesmos quadrados. O que me interessa é o lambda, né? Então, eu digo que o mi é positivo e o lambda vai ser mi ao quadrado, mais mi ao quadrado. Então, eu substituo o lambda por mais mi ao quadrado lá na equação diferencial e chego nessa equação. E aí, resolver essa equação fica mais simples, porque eu não preciso carregar a raiz quadrada, né? Se eu tivesse deixado o lambda ali, ia ter raiz de lambda, certo? E aqui, então, eu não preciso colocar, fica mais simples colocar assim. Cosseno de mi x e seno de mi x, C1 e C2, tá? Agora, y0 igual a zero, significa que C1 vai ser zero, né? Porque o termo em C2 vai se anular. E yπ igual a zero, significa C1 cosseno de mi π, mais C2 seno de mi π igual a zero. Como C1 é zero, então isso aqui não tem, fica C2 seno de mi π igual a zero, que é o que eu tenho aqui. Agora, a gente não quer que o C2 seja zero, porque o C1 já é zero. Se o C1 é zero, que já vai ser colocado aqui, e o C2 também for zero, o que vai sobrar? Só a solução trivial. Eu quero buscar soluções não triviais. Então, eu vou supor que o C2 não seja zero. Vai sobrar alguma coisa aqui sobre mim. Vamos ver. E se o C2 não é zero,
O seno de mi vezes π é igual a zero, foi o que eu escrevi aqui. O seno de mi vezes π, que é o que eu tinha aqui multiplicado, vai ter que ser igual a zero. Quando que isso é verdade? Bom, a trigonometria, eu acho sempre bom desenhar uma circunferência sem problema nenhum. O seno é esse eixo vertical. Eu quero que o seno dê zero. Então, da onde que vai vir isto? Vai vir ou daqui para dar seno igual a zero. Então, ou é zero, ou é π, ou é 2π e assim por diante, né? O número inteiro de π é que dá seno igual a zero. Então, mi vezes π, que é o que estava aqui, é o que está aqui. Eu digo que tem que ser igual ao número inteiro de π. E o n é 1, 2, 3, etc. Por que eu não ponho n negativo? Ah, porque o mi daí daria negativo, mas o mi é positivo desde lá de cima, tá vendo? E então não tem porquê. E zero, claro que não, porque o mi não pode ser zero, porque o lambda daí seria zero, que também não é verdade. Bom, então, n igual a 1, 2, 3, etc. E o mi vezes π é n vezes π, posso cortar os π's. Tá descoberto o mi. O mi é isso, é o n. Se o mi é o n, como o lambda é mais mi ao quadrado, então o n vai ser n ao quadrado, o lambda vai ser n ao quadrado. Agora, quando eu faço isso, o meu lambda, que inicialmente não tinha índice nenhum, ganhou um índicezinho aqui. Por quê? Porque eu tenho vários lambdas. Eu tenho um lambda para n igual a 1, um lambda para n igual a 2, um lambda para n igual a 3. Para cada n daqui, eu tenho um lambda diferente. Então, eu coloco um índice neles para identificá-los. Agora, para cada um desses lambdas, eu tenho uma solução lá, que está aqui, né? O C1 deu zero, o C2 vai ficar arbitrário, e o mi deu, aqui o mi a gente calculou, né? Deu igual a n, que está aqui, o mi é igual ao n, então aqui é seno de nx, a nossa solução. Então, isso aqui é autofunções, isso aqui é autovalores, no caso, lambda positivo. Vamos ver se lambda negativo também não tem autovalor e autofunção. Se o lambda for negativo, então eu digo que ele é igual a menos 1 mi ao quadrado. Porque mi ao quadrado é sempre positivo. Então, menos 1 mi ao quadrado por mi positivo. A equação fica assim, aí vai dar exponenciais reais. Bom, então, aplico as condições de contorno. Isso em 0 igual a 0 dá C1 mais C2 igual a 0. Isso em π igual a 0 vai dar C1 e na mi vezes π mais C2 e dá menos mi vezes π igual a 0. E agora, como é que sai disso? Bom, aí agora vocês podem fazer como quiserem. Pode isolar o C1 de uma, substituir na outra, ou C2, enfim. Tem que resolver esse sistema algébrico. Eu estou aqui usando uma outra coisa da álgebra também. Tem que procurar isso em sistemas algébricos lineares, algébricos, porque nas incógnitas C1 e C2 é linear, que está nesse formato. E aí, esse sistema linear algébrico homogêneo só tem solução se, e somente se, aqui o determinante da matriz dos coeficientes das incógnitas for nulo. Então, eu escrevi aqui esse determinante. 1 e na mi π, são os coeficientes de C1, e depois o outro 1 e na menos mi π, os coeficientes de C2. Isso tem que dar zero. Calcule esse determinante desse daqui. Isso aqui é relacionado com seno hiperbólico. Já vou explicar isso aqui em seguidinha. Vou relembrar que é seno hiperbólico. Mas, então, é relacionado com seno hiperbólico. E o seno hiperbólico, a gente já vai ver também, é uma função que é zero só quando o argumento for zero. Diferente do seno, que tem um monte de lugares onde é zero, né? O seno hiperbólico é zero só quando o argumento é zero. Ou seja, isso aqui implica que o mi seja zero. Mas o mi seja zero contradiz a hipótese de ni positivo. Então, se está chegando alguma coisa que contradiz a minha hipótese aqui, é porque eu estou procurando uma coisa que não existe. Ou seja, não existe alto valor lambda negativo. Ok, depois eu explico o negócio sendo hiperbólico. Lambda igual a zero. Lambda igual a zero dá essa equação. Derivada segunda igual a zero. Solução, y igual a x mais b. Y em 0 igual a 0, dá b igual a 0. Isso π igual a 0 vai dar a vezes π mais b igual a 0. Como b já é 0, fica que o a também vai ser 0, isso é só solução trivial. Então, não tem alto valor lambda igual a 0. Portanto, os autovalores ficaram só aqueles lá de cima, que a gente obteve quando o lambda era positivo, que estão aqui, ó. N ao quadrado e C2 seno de nx, ou C
seno de nx, que está aqui. Antes de ir para o exemplo seguinte, vamos ver esse negócio dos senos, cossenos, seno hiperbólico. Eu, então, coloquei aqui um relembrando. Aqui eu fiz o gráfico do seno e o gráfico do seno hiperbólico aqui do lado. O seno hiperbólico é definido como esta fração aqui, e na x menos e na menos x sobre 2. Vejam que quando x é igual a zero, né? Isso aqui vai dar 1 menos 1 sobre 2, que dá o zero. Ela passa pelo zero, mas só passa no zero. É zero só quando x for igual a zero. Aqui a definição, isso aqui a gente já conhece, né? Que e na x é cosseno de x mais i seno de x. Daí vocês conseguem isolar o seno de x, que dá isso aqui, em termos de exponenciais com argumento imaginário puro. Cosseno. Aqui está o gráfico do cosseno. Aí aqui do lado o cosseno hiperbólico. Cosseno hiperbólico, vocês observem, quando x é igual a zero, isso aqui dá 1 mais 1 sobre 2, que dá 1. Esse valor aqui é 1. É o mínimo do cosseno hiperbólico. Ou seja, o cosseno hiperbólico nunca é zero. Então, e aqui está o cosseno. Depois aqui eu botei a tangente de x e a tangente hiperbólica de x, tá? Que é sempre seno sobre cosseno. A tangente hiperbólica é zero aqui e ela tende a 1, né, por valores positivos e a menos 1 por valores negativos. Bom, então, isso porque a gente usou isso daí lá em cima. Então, quando eu tenho, a gente tinha, por exemplo, se tiver e na x mais e na menos x, é 2 vezes cosseno hiperbólico e assim por diante. Tá? Exemplo 2 é um exemplo muito parecido com 1. A única coisa que no 1 eu tinha aqui π em vez do L, né? Então, estou deixando para vocês fazerem em casa. Eu vou fazer um outro que muda alguma coisa. Está mudando aqui. Tinha lambda antes positivo aqui, agora eu vou ter menos lambda, que muda na solução, então, do exemplo 3, quando comparado com o exemplo 1, né? Então, vamos lá. Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso. Sempre a mesma coisa. Primeiro caso, lambda igual a mais μ ao quadrado. A equação fica aqui com menos μ ao quadrado. Vai dar as exponenciais reais. Essas exponenciais substituindo as condições de contorno. Esse sistema vai ter solução se esse determinante aqui for nulo. E isso dá e na menos μl menos e na μl igual a zero. Significa menos 2 vezes o seno hiperbólico. Que só é zero quando o argumento for zero. Então, que μ é igual a zero sai daqui, que contradiz a hipótese de μ positivo, não existe alto valor positivo. O contrário do outro, né? No outro eu tinha alto valor exatamente positivo. Aqui não tem, por causa do menos na equação, né? Tá. Agora o lambda negativo, então, se lambda é menos μ2, a equação vai ficar com mais μ2, aqui sim, vai dar seno e cosseno, e aí aplica aqui a primeira condição, a segunda condição, o C1 sendo zero, obriga a ter C2 seno de μl igual a zero, e aqui C2 diferente de zero, sobra o seno igual a zero, e o seno é igual a zero quando eu tiver o argumento igual ao número inteiro de π, e por isso o μ tem esse valor aqui, nπ dividido por L, tá? Então, esse é o μ, o lambda é menos o μ ao quadrado, foi assim que a gente fez aqui em cima, né? Então, é menos N2π2 sobre L2, e aí, então, aqui vai ficar C2, que é o que sobrou, porque C1 é zero, né? C2 é qualquer seno de nπx sobre L. Então, autovalores e autofunções, no caso do lambda negativo, são esses. No caso do lambda positivo, não tinha. E vamos ver se tem no caso do lambda igual a zero. Se tem, quando eu ponho lambda igual a zero, a solução é ax mais b. Substitui a primeira condição inicial, a primeira condição de contorno, desculpa, vai dar b igual a zero. A segunda condição de contorno vai dar a vezes L mais b igual a zero. Como b é zero, substitui aqui, vai dar o a também igual a zero. Então, só a solução trivial. Então, realmente, os autovalores são só esses aqui que apareceram quando eu tenho lambda negativo. Então, os lambdas são menos N2π2 sobre L2 e as outras funções são correspondentes, são C vezes seno de nπx sobre L. O que muda no exemplo 4? No exemplo 4 que eu estou colocando aqui, eu tenho as duas condições de contorno são na derivada. Então, eu tenho que resolver a equação nos 3 casos e sempre tem que calcular a derivada antes de substituir, né, o valor de x que vem lá na equação, na condição de contorno. Então, é isso, é a diferença, tá? Então, aqui, se lambda for positivo, lambda é mais μ ao quadrado, dá soluções seno e cosseno, derivo, a derivada está aqui, menos μ vezes a, seno de μx mais μb cosseno, e aí eu substituo, veja aqui, a primeira condição, que quando x é igual a zero, a derivada tem que dar zero. Então, aqui vai dar zero é o resultado disso aqui quando x é igual a zero. Quando x é igual a zero, o seno de zero é zero.
sobra mi vezes b cosseno de zero, que é 1. Então, mi vezes b igual a zero. Como mi não é zero, o mi é positivo, vai dar que b igual a zero. Depois, derivada em L igual a zero, substitui lá o x por L, tá aqui. Como B é igual a zero, sobra A vezes seno de π de μL igual a zero. A eu não quero que seja zero, senão eu caio na solução trivial. μL igual a Nπ, porque o seno está dando igual a zero. Então, o μ é Nπ dividido por L, com esses N's aqui, são autovalores que existem no caso de lambda positivo. E as autofunções é só substituir aqui agora o B que a gente encontrou aqui igual a zero, põe ele aqui, e lá coloca o mi que a gente encontrou, né? E aí, aqui eu coloco o mi, e está aqui a solução que a gente está encontrando aqui embaixo. Agora vamos ver o caso de lambda negativo. Lambda igual a menos mi2, a equação fica com menos mi2, só que das exponenciais reais. Deriva, porque eu vou precisar disso para substituir as condições de contorno. E aí eu derivo, depois de derivar, eu substituo. Derivada, quando x é igual a zero, tem que dar zero. Então, mi vezes a menos mi vezes b tem que dar zero. Posso cortar os mi's, porque mi não é zero. Então, eu divido tudo por mi. Fica uma equação mais simples. Fica a menos b igual a zero. A segunda condição de contorno está aqui. Substituo x por L. De novo, posso dividir tudo por mi. E está aqui a segunda condição de contorno. Esse sistema só tem solução se, e somente se, o determinante, esse daqui, os coeficientes das incógnitas, tem que dar zero. Então, a gente escreve isso e vai ter, o valor do determinante vai ser menos e na menos μl mais e na menos, que é 2 vezes o seno hiperbólico de μl. E o seno hiperbólico só é zero quando o argumento é zero. Contradiz a hipótese de mi positivo. Não existe, então, nenhum outro valor aqui nesse segundo caso, no caso de lambda negativo. E no caso lambda igual a zero, o que a gente vai ter? Ó, a derivada segunda igual a zero, é isso que vai ser, a equação vai ser só isso. Aí o y vai ser ax mais b. E o y' vai ser a. Então, se o y em 0 é zero, é o a que é igual a zero. Se o y em l é igual a zero, de novo é o a que é igual a zero. Então, eu estou obtendo que o a é zero, então se isso aqui é zero, ainda sobra para a solução y igual a b. Não é só a solução trivial. Y igual a b é uma constante arbitrária. Então, existe sim um alto valor lambda igual a zero nesse caso, e que corresponde à autofunção y igual a b. b, que é constante arbitrária. Então, eu tenho como conclusão o seguinte. Eu tenho autovalores positivos aqui, n igual a 1, 2, etc. Lambda igual a n2, π2 sobre L2. Levou essas autofunções aqui, a cosseno, né, de n πx sobre L. E também tenho lambda igual a zero como autovalor, e que me levou a autofunção y igual a b. Então, eu tenho essas duas coisas separadas. Mas eu posso juntar as duas numa só. Eu posso dizer que todo mundo é do tipo n2, π2 sobre L2, desde que o n também possa ser zero. Se eu acrescento aqui o n igual a zero, eu tenho o lambda igual a zero da minha segunda linha aqui. E a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho autofunções. Uma constante vezes cosseno de npx sobre L. Se eu permito aqui de ter n igual a zero, então aqui seria yn igual a uma constante, né? Porque cosseno de zero é 1. Então, essa constante fecha com a constante que eu tinha aqui. Então, eu posso botar tudo numa linha só e dizer que, a partir do n igual a zero, eu tenho esses autovalores, então aí conta o lambda igual a zero junto, e essas autofunções que estão aqui. O exemplo 5 é igual, tá? Só, em vez de, ali eu tinha L, agora aqui eu tenho π, então estou deixando que vocês façam e está aqui a resposta. O que muda no 6? O 6 muda o seguinte, ó, eu botei uma condição de contorno na derivada, no y' em 0 é 0, e a segunda condição de contorno é na própria y. Então, eu tenho que tomar cuidado aqui, porque cada um tem que ser substituído no seu lugar, né? Então, a primeira vai ser na derivada e a segunda vai ser na própria função. Então, vamos lá. Lambda positivo, lambda igual a mais μ ao quadrado, resolve a solução da equação é essa daqui, seno e cosseno, deriva, tá aqui derivada, e agora, quando x é igual a zero, substitui na derivada, vai dar seno de zero cai fora, vai ficar só mi vezes b, igual a zero, e a y em L, daí é na própria y, que substitui x por L, dá a cosseno de μL mais b seno de μL igual a zero. Como b igual a zero pela primeira condição, substitui aqui, sobra aqui a cosseno de μL igual a zero. E agora, eu não quero que o a seja zero, porque o b já é zero.
Então, eu quero que o cosseno seja zero. Quando é que o cosseno é zero? De novo, vamos fazer uma circunferência. O eixo dos cossenos é esse eixo horizontal aqui. Aqui está o zero dele. Aqui está o mais um e o menos um. Quero que caia no zero. Então, vai ter que cair daqui ou daqui, certo? Significa o quê? Aqui e aqui. Isso aqui é π sobre 2. Aqui embaixo é 3π sobre 2. Depois, de novo, lá em cima vai ser 5π sobre 2. Assim eu vou de π em π, mas sempre a partir de um número ímpar de π sobre 2. Ou seja, o cosseno é zero quando o argumento é um número ímpar de π sobre 2. Se escreve assim, o número ímpar, tá aqui, de π sobre 2. Então, o argumento mi vezes L tem que ser igual a 2n mais 1, π sobre 2. N começando em zero para pegar o π sobre 2 primeiro, né? Então, n igual a 0, 1, 2, 3, etc. O mi vai ser isso daqui dividido pelo L. O L estava aqui multiplicando, eu passei aqui para baixo agora dividindo. Então, aqui os mi's e o lambda é o mi ao quadrado. Então, é o quadrado disso aqui que está aqui no lambda. Os autovalores, então, são isso que está aqui, n começando em zero, que é para não perder o 1, né? E as autofunções correspondentes é só substituir o b, que tinha dado igual a zero aqui. Então, ele vai aqui, vai ficar só a parte cosseno que está aqui embaixo, tá? Bom, isso é o caso do lambda positivo. Vamos ver lambda negativo. Lambda negativo está aqui, menos mi2, a solução, a equação fica assim, a solução fica essas exponenciais, deriva, porque eu vou precisar da derivada para a primeira das condições de contorno, substitui a primeira condição de contorno, eu vou ter um mi, que é um fator comum que eu posso cortar, porque o mi não é zero, né? Então ficou só a menos b, a primeira equação, igual a zero, e y em L igual a zero, substitui aqui o x por L, e está aqui a segunda equação. E agora, então, de novo, esse sistema tem solução não trivial se o determinante formado pelos coeficientes das incógnitas que está aqui embaixo for nulo, e aí essa conta aqui vai dar mais n a menos μl, e depois mais de novo, isso aqui é duas vezes o cosseno hiperbólico. O cosseno hiperbólico nunca é zero, então é impossível e, portanto, não existe alto valor lambda negativo para esse problema. E o lambda igual a zero? Bom, o lambda igual a zero dá esta equação, que tem como solução ax mais b, que a derivada vai ser a. A primeira condição me diz que o a é zero, e a segunda diz que a vezes L mais b igual a zero, mas como o a é igual a zero da primeira condição, isso me impõe que o b também seja zero, então só a solução trivial, portanto, o lambda igual a zero não é alto valor. Então, alto valores são apenas aqueles positivos que nós obtivemos lá em cima, aqui, e estão aqui as autofunções correspondentes, que são aqueles cossenos que nós obtivemos lá em cima. Exemplo 7 é igual, só que em vez de L agora é π, então eu estou deixando para vocês fazerem. O exemplo 8, eu fiz o seguinte, eu coloquei a derivada na segunda condição, antes eu tinha na primeira, tá? Então agora aqui eu deixo o y na primeira e y' na segunda. Então vamos resolver esse daqui. Tudo de novo, lambda positivo, lambda igual a mi ao quadrado, então dá a resposta em seno e cosseno, deriva e impõe as condições de contorno. A primeira na própria y vai dar a cosseno de zero, que é 1, mais b vezes zero, então dá só a igual a zero. A segunda é na derivada, substitui aqui o x por L na derivada, e então aqui vai dar menos mi vezes a, seno de mi vezes L, mais mi vezes b, cosseno tá, daqui da derivada. Tá, isso aqui veio daqui, e substituindo o x por L. Bom, e aí depois, como tem mi, fator comum, de novo pode cortar, porque o mi não é zero. E aí é o seguinte, como a igual a zero da primeira condição, sobra aqui b cosseno de mi L igual a zero, então, e o b eu não quero que seja igual a zero, porque o a já é. Então aí de novo, tá? O mi vezes L vai ter que ser algo que anula o cosseno, e nós já vimos há pouco. Isso aí significa número ímpar de π sobre 2, então, e o n começando em zero aqui para pegar desde o número 1, né? O número ímpar 1 também entra. Muito bem, então tá, então isso aqui é o mi, bota o L aqui pro denominador, dá o mi, e aí aqui o lambda é o mi ao quadrado, tá aqui o lambda, e as autofunções é só colocar o a igual a zero, que a gente obteve aqui na primeira condição, e o mi substituído agora, o b condição é uma constante arbitrária, então tá aqui as autofunções. Para o lambda positivo. Lambda negativo, vamos ver se tem, substitui lambda por menos mi2, daí vai dar as soluções dessas exponenciais, calcula a derivada, que eu vou precisar da derivada na segunda condição.
Na derivada vai ter um mi que eu também vou poder cancelar, tá aqui. E aí tá aqui as duas soluções, as duas equações para determinar A e B. E aí eu coloco de novo aquela condição, né? Que o determinante tem que ser igual a zero. E aí o determinante da cosseno hiperbólico, que é impossível dar zero. E, portanto, não existe alto valor negativo. Lambda igual a zero, mesma coisa, y igual a x mais b, derivada é a. A primeira condição dá que o b é zero, a segunda dá que o a é zero. Então, só tem solução trivial. De novo, não tem outro valor. Lambda igual a zero. Então, altos valores são só aqueles lá de cima, que são os positivos que estão aqui embaixo, e as outras funções deu seno dessa vez. Bom, o exemplo 9, eu estou pedindo para vocês mesmos fazerem, é igual a esse outro aqui de cima que eu fiz. A derivada é na segunda condição, então não tem maiores problemas. E o 10 também, a única diferença do 10 é que é como o 8 que a gente fez aqui, tá? Esse aqui é o 8, ó, que a gente fez, que tinha derivada no L, bem como aqui tem no 10. Só que aqui eu tenho menos lambda, e o que eu fiz é com mais lambda. Então, também não vai ter problema de vocês resolverem sozinhos esse exercício que eu estou deixando aqui, ok? Então, o que nós com isso vimos o que precisávamos desses problemas de contorno unidimensionais e mais especificamente determinação de autovalores e autofunções que a gente vai precisar quando resolver equações parciais. Como eu já falei antes, a gente, além disso, precisa estudar série de Fourier, que também vai aparecer em todo o processo de sempre que for resolver uma equação parcial. E aí sim, estaremos prontos para resolver equações parciais. Então, no próximo vídeo aula, começamos série de Fourier. E é isso. Esses problemas unidimensionais, eu espero que vocês tenham entendido tudo. Tem que cuidar, os detalhes e tal, mas é simples, né? Então, bom estudo para vocês e nessa aula é isso.